Aquelas pessoas que começam a estudar por conta própria, geralmente não o fazem para ajudar sua família, para ajudar os seus amigos, mas sim para ajudar a si próprias, né? Elas sentem geralmente uma certa confusão mental, elas percebem que o mundo não está as compreendendo e ela não está compreendendo bem o mundo, então ela começa a buscar nos livros ou nos sábios aquilo que a ajudará a encontrar nela própria um princípio de ordem. Então, o começo dos estudos, o impulso inicial, geralmente é um impulso de algum modo egoísta, né? Num sentido não muito negativo, mas sim é um impulso de olhar para si próprio e de se ajudar, né? Agora, como Platão percebeu magnificamente na República, no mito da caverna, o filósofo não se contenta em se aproximar da verdade apenas ele próprio, mas ele sente uma necessidade, talvez uma compaixão, né? Um dever, até por gratidão, de retornar à caverna e tentar ajudar os seus antigos companheiros de presídio, né, a também compreender a realidade. Esse impulso de transmissão do conhecimento acaba surgindo num segundo passo dos estudos, mas ele sempre surge e ele é, na verdade, um elemento essencial da vida intelectual. E é sobre esse assunto que trata o capítulo 8º do livro do Sertilange, livro que nós estamos então aqui comentando neste 17º vídeo. Então percebam que o autor passou 7 capítulos falando sobre o aprendizado, sugerindo técnicas de estudo, técnicas de assimilação, e dedicou os 2 capítulos finais ao que ele chama de trabalho criativo. E hoje, então, comentaremos os 2 primeiros tópicos do capítulo 8º, tópico chamado escrever, e o segundo tópico chamado desprender-se de si mesmo e do mundo. No primeiro tópico, sobre escrever, o Sertilange trata sobre a necessidade e as funções da escrita, e no segundo passo sobre a aquisição do estilo pessoal. Muito bem, por que o estudante deve escrever? Em primeiro lugar, deve escrever para aclarar suas próprias ideias, para pensar melhor. A escrita, num primeiro passo, é uma escrita para si mesmo. É como se fosse um instrumento, na verdade, do próprio aprendizado. E aí, num segundo passo, se você sentir necessidade e talento para publicar, é o momento de você apresentar então a sua obra, os seus rascunhos a pessoas de sua confiança, aos pares, né, aos juízes adequados, para que então nesse contato, né, nesse diálogo com outras pessoas, você possa então sentir o momento adequado de publicar. Algumas pessoas, como se diz, né, o artista se autoriza a si mesmo. Pode acontecer de você não necessitar dessa aprovação dos outros e já se sentir autorizado a publicar. Pode acontecer, mas, enfim, cada caso é um caso. Se você tem pretensões literárias, é preciso você entender aí como é que você vai funcionar. O que é importante é não se manter calado, né? Se você tem vocação para ser escritor, é necessário que você veja se você padece de 2 males muito comuns, que um deles é o orgulho, né? A pessoa imagina que ela só pode publicar a sua obra magna, né? Ou seja, ela não pode começar com uma obra menor, né? Ela tem que se apurar a tal ponto que a primeira
primeiro livro dela vai ser o prêmio Nobel, né? Então, isso não acontece, geralmente não acontece assim, e é um mal, eu inclusive sofro disso, é um mal contra o qual temos que nos acautelar. E o outro mal, talvez o oposto aí, é uma timidez, né? Um excesso de timidez que prejudica, inclusive, a sua expressividade. Então, entenda que a mudez, ela apequena o estudante e ela impede que você, então, expresse aquilo que você aprendeu, que você transmita aquilo que você aprendeu, transmissão que geralmente é um dever do intelectual, porque aquilo que ele aprendeu não pode ficar circunscrito a si próprio. E todo escritor, ou todo grande escritor, tem o seu próprio estilo, e o estilo não é algo forçado, ele é algo que vem naturalmente, porque o estilo se você pensar bem, toda a realidade da vida, das coisas, se mostrando aos outros através do filtro da sua inteligência e da sua alma, né? Então, repetindo, é a realidade inteira, aquilo que você aprende da realidade, a realidade inteira, se mostrando aos demais, ao leitor, ao seu ouvinte, através do filtro da sua inteligência e da sua alma. Daí que, segundo o autor, o estilo tem que ter 3 características. Tem que ter verdade, individualidade e simplicidade. Um estilo muito rebuscado, muito artificial, não é ideal, né? Não é um estilo verdadeiro. Além disso, também você deve evitar os tais chavões, né? Aquelas frases de efeito, aquelas expressões, né? Que já estão muito desgastadas pelo uso, pelo tempo, e que certamente não expressam com exatidão o que você aprendeu da realidade, porque a sua apreensão é única. Então a sua expressão também deve, idealmente, ser única. A ideia aqui não é buscar uma originalidade falsa, né, postiça, mas sim conseguir entender a sua intuição e conseguir expressá-la. Isso é um trabalho para muitos e muitos anos, e é por isso que você precisa, antes de começar a escrever, dominar a sua língua, e nada melhor para alcançar o domínio da língua do que você ter acesso à grande literatura universal. Michelangelo dizia que o belo é econômico, o belo é a purgação de todo o supérfluo. Depois que eu vi essa frase no livro do Sertilange, eu me lembrei de uma passagem de Graciliano Ramos, em que ele diz que a arte da escrita é como a arte das lavadeiras de Alagoas, e depois de contar como que elas lavam as roupas, né, molham, passam sabão, torcem, enxáguam, enfim, ele vai e diz que aquele que se mete a escrever deveria fazer a mesma coisa que elas. E aí diz: a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. É bem a cara dele isso, né? Os textos dele são textos enxutos, textos mais secos. Então, a palavra foi feita para dizer. Para dizer o quê? Para dizer a realidade das coisas como o escritor as compreendeu, né? É muito bonita essa imagem, né? De o seu estilo, a sua escrita, a sua fala ser aquilo que a sua própria alma filtrou da realidade, aquilo que ela compreendeu e aquilo que ela filtrou e do modo como ela conseguiu, a duras penas, expressar, né? Isso é o estilo pessoal, e isso, paradoxalmente, vem depois de muito esforço e de muita naturalidade. Muito bem, eu ainda falaria hoje sobre o item 2, mas ficaria um vídeo muito longo. Eu vou então empurrar esse item 2, que é desprender-se de si mesmo e do mundo, para o próximo vídeo. Então, até já!